Às vezes eu me pego em devaneios sobre o ato de jogar. Personagens ordinários que apostam a própria vida em busca do ouro e da glória, na exploração de dungeons, na exploração dos ermos, navegando por regiões desconhecidas e enfrentando criaturas bizarras. Uma arte que sempre me instigou foi esse tipo de arte, de personagens que não perceberam ali naquele ambiente uma aranha gigantesca pronta a os emboscar. Dentro desse tipo de proposta, eu fico refletindo o quão legal é, nesse tipo de arte, a exposição de uma criatura imponente no seu próprio território. Isso me faz refletir sobre a importância dos personagens ordinários. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de personagens ordinários. E para isso, para esse efeito comparativo que a gente vai fazer a análise aqui, eu trouxe duas fichas. Uma ficha do Dungeons and Dragons quinta edição e uma ficha do D&D BX de 1981. Essa ficha do D&D quinta edição, ela vale para qualquer sistema similar ao Dungeons and Dragons quinta edição, qualquer sistema do que é chamado de D&D-like. E o D&D BX ele vai representar nessa análise comparativa os sistemas da era clássica do Dungeons and Dragons ou sistemas com esse espírito old school. Reparem que eu para fazer essa análise comparativa, eu coloquei os mesmos atributos. Então a gente tem, se a gente pegar aqui o meu laser, vou pegar aqui o meu laser para a gente fazer essa análise. Se a gente tem 16, 9, 15, 11, 13 e 14. Só que os atributos do D&D quinta edição, ele vem a parte física primeiro, força, destreza, constituição, depois a parte que é considerada mental, inteligência, sabedoria e carisma, né? Mental ou social. Já no clássico, ele segue a ordem do D&D 0, força, inteligência, sabedoria, destreza, constituição, carisma. Mas eu usei os mesmos números, 16 na força, 11 na inteligência, tá vendo? A inteligência aqui tá 11, ó, aqui embaixo. 15 na constituição, então eu usei os mesmos números, mas reparem que os modificadores já são diferentes. Inclusive é mais comum na ficha da quinta edição você colocar os modificadores em destaque, o que mostra o quão os bônus modificadores são importantes. Para a gente fazer essa análise comparativa, vale a ressalva de que esses números eles são muito acima da média do que você obtém num personagem clássico, num personagem com 3d6 em ordem. Eu coloquei aqui só para a gente fazer um título de comparação mais adequado. Então vamos lá, a gente vai começar a explorar essa comparação para fazer essa análise, que é o objetivo do vídeo hoje. Então aqui, ó, esses atributos na ordem do D&D clássico, e aqui a gente tem os atributos da quinta edição. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização, se vocês não estiverem conseguindo ver. Eu vou dar um zoom aqui, olha lá. 16, 9, 15, 11, 13, 14. E os modificadores ficam acima. Reparem que ainda a gente tem aqui embaixo a tabelinha do que é chamado de taco. Para fazer uma análise comparativa, o taco 19 seria o mais zero. Eu coloquei 17 aqui no zero, porque esse personagem, que é um guerreiro, tem força 16, ele tem mais 2 de modificador de força, então o taco dele para força é 17. Isso significa que ele acerta uma classe de armadura 9 com 8. Se a gente fizer uma análise comparativa, é como se ele atacasse mais 2, aqui fosse um bônus de ataque mais 2. Comparativamente, aqui seria um bônus de ataque mais 5, a proficiência mais 2 e mais 3 de força. Beleza. Essa proficiência, ela também é uma informação muito relevante para a quinta edição do Dungeons and Dragons. Ela evolui com nível, inclusive, né? Beleza. Por que eu estou trazendo essa análise aqui para a gente fazer uma comparação? Eu quero que a gente faça agora um exercício e eu deixei a tela escura para a gente fazer esse exercício juntos. Imagine que a gente estivesse numa taberna. Os personagens tiveram sucesso numa aventura, então eles estão comemorando o sucesso em uma aventura numa taberna.
No meio dessa mistura, nesse alvoroço, tomando a cerveja, comemorando a vitória na aventura, eles são importunados por um personagem, né, uma pessoa bêbada. Alguém que não estava ali no grupo, alguém que não é amigo deles. Ele quebra uma garrafa e grita: Vocês me traíram! Parte desse tesouro era meu! Vocês vão pagar por isso! E ele vem cambaleando, meio bêbado, na direção do seu personagem. O que você faz? Repare que eu não coloquei aqui nenhuma grade, não coloquei nenhum mapa, não coloquei nenhuma imagem. Eu quero de propósito que você faça esse exercício imaginativo. O que você faz dentro desse desafio? Me dê esse tesouro! Esse tesouro é meu! Pá! Ele quebra a garrafa e vem cambaleando na sua direção. E aí? O que você faz? É muito comum, dentro desse tipo de proposta, você imaginar esse personagem. Primeira coisa que você vai fazer é imaginar esse personagem. Eu vou trazer aqui um personagem que eu imaginei. Seria algo mais ou menos assim. Um bêbado com a garrafa na mão que veio cambaleando e quebrou essa garrafa. Como mestre, eu já sei os parâmetros, principais parâmetros desse personagem. Eu sei que ele tem a classe de armadura 10, eu já fiz a adaptação para a gente fazer a comparação toda no ascendente, ele seria 9. Ele tem ali 4 pontos de vida, ataca mais 0. Se você estiver usando taco, é o comparativo ao 19. Eu já sei isso. Quando você tem uma ficha de D&D quinta edição, é muito comum, e isso eu estou falando para os mesmos jogadores, a gente tem que tirar a variável jogador desse raciocínio para a gente poder construir esse raciocínio juntos. Então aqui, o que que informa o jogador, né? Partindo dessas fichas, da ficha, né, dos parâmetros que ele tem aqui, qual que é o gatilho comum que vem na mentalidade? É comum se pensar que ele ataca mais 5, que ele tem 3 Death Saving Throws, né? As 3 salvaguardas contra a morte se ele cair com 0. Ele tem manobras que vão dar mais um D8 de dano. Ele tem 12 pontos de vida, porque se você pegar a Constituição mais 2 com os 10 pontos de vida de um guerreiro nível 1 e começa com um dado de vida cheio, né, ele vai ter 12 pontos de vida. Vale a ressalva que essa manobra que dá mais um D8 de dano, existe uma das possibilidades que é aquela manobra de precisão, que dá mais um D8 no acerto. Então ele já sabe que dentro da mecânica do jogo que essa ficha permite, para ele pegar esse CA10, se ele falar assim, na hora que a gente fez aquela cena simulada, se a reação de quem estiver jogando for naturalmente, eu vou para cima desse bêbado e dou um soco na boca, porque ele tá sem armadura, ele tá sem arma, ele tava dentro da taberna, ele não pode entrar com arma, eu vou dar um soco na boca e derrubar ele. Por que ele pensa nisso? Porque ele já sabe que ele ataca mais 5 contra um CA ali 10 ou 11 no máximo, mesmo que ele não saiba o valor exato, que ele tem a possibilidade de usar um ataque preciso se ele errar, e aí ele só vai errar com 1 no dado, então o dado fica leve, não tem peso no dado, você só vai errar com 1, porque a mecânica está favorável a você ir lá e dar um soco na boca dele. É normal esse tipo de pensamento, não é um absurdo, isso acontece muito. Por outro lado, quando quem estiver jogando tiver na mão uma ficha muito mais simples como essa, que não tem manobra, não tem 12 pontos de vida, os atributos, né, alguns parâmetros são tudo o que o jogador tem para informar, o que ele vai saber? Que esse personagem especificamente ataca mais 2. Que se ele chegar a 0 pontos de vida, ele morre. Os personagens, eles são com dados de vida lançados. Às vezes você pode começar com o máximo, mas a orientação do jogo normalmente é que se lance um D8, o que permite personagens bem mais vulneráveis no primeiro nível. Vale a ressalva que esses atributos aqui, eles são muito acima da média. Quem tem experiência, quem já jogou, familiaridade com o estilo, lançar 3d6 em ordem, tirar 16, 11, 13, 9, 15, 14 é muito alto. E com modificadores ainda menores, porque o 16 na atual edição do Dungeons and Dragons é mais 3. Né? Ele começa com 12, 12 é mais 1. 15 é mais 2, olha só. Então já tem 14 também seria mais 2 na edição atual. Então já tem um peso maior em cima do atributo comparativamente com esse tipo de ficha, com resultados que normalmente vão navegar, quem joga vai navegar com resultados ainda menores em média do que esse. Então você vai atacar mais 0, mais 1,
Com isso o dado fica pesado, porque para chegar e dar um soco na boca desse cara, você vai precisar, nesse caso de 8, em muitos casos, de 9, de 10. Então o dado é pesado. Eu já falei isso no vídeo sobre o peso do dado. Qual é a reação natural, o gatilho natural? Ao invés de pensar só nessa simplicidade, eu vou lá e dou um soco na boca dele, o que pode acontecer? Existe um estímulo para você começar a navegar no teatro da mente por outros parâmetros. Peraí, como é essa taberna? Tem uma mesa entre eu e ele? Eu quero pegar uma mesa de distância. Eu pego uma cadeira e ponho a cadeira entre eu e ele para evitar que ele se aproxime com essa garrafa quebrada na minha direção. Eu contorno a mesa. Peraí, mestre. Como que tá isso? Como é que tá o cenário? Vamos lá. Olha, na sua esquerda tem uma lareira, um fogaréu com uma panela esquentando. Na sua direita tem uma pessoa, tá ali a Ariana, a sua amiga de aventuras. Você está sentado numa mesa e ele está vindo de frente. Você começa a criar estímulos naturais para que o teatro da mente seja colorido, as dialéticas sejam coloridas e existe um estímulo a abordagens diferentes do que só chegar e dar um soco na boca do personagem. Isso acontece, isso é normal, é normal. Não significa, eu não estou querendo dizer aqui, que não vai acontecer com as outras ferramentas. Mas quando as ferramentas informam muito, transformam o dado em um dado leve e as consequências também leves, porque se ele tomar uma garrafada na barriga, ele provavelmente o dano não vai chegar nos pontos de vida dele e ele ainda tem as salvaguardas contra a morte. Normalmente há uma simplificação da abordagem. Então tá tudo escuro aqui porque eu estava querendo mostrar que há um estímulo a entender como é aquele cenário e a taberna, de repente, ela ganha cor, ela ganha textura, ela ganha aroma. Você começa a sentir aquele fogo que está do lado, a ouvir o estalo da brasa, a ouvir as pessoas conversando, a Ariana que estava do seu lado. Então você começa a pensar mais no cenário, buscar abordagens que, que refinam mais, que aprofundam em camadas dialéticas e que constroem uma narrativa, um cenário dentro do teatro da mente. Isso é muito comum quando você tem personagens ordinários. Eu vou trazer aqui uma outra abordagem que envolve o encontro aleatório. Quando uma criatura encontra um personagem, o que pode acontecer? Basicamente 4 coisas. Ou você vai combater, ou você vai fazer uma interação social, tentar negociar, conversar, ver quem é, ou você vai fugir. Você vai ver aquela criatura, um monstro bizarro, sei lá quem que é, bandidos na beirada da estrada, eu dou e fuga. Ou você vai tentar uma vereda, né, um contorno de alguma forma, passar despercebido, entrar dentro de um barril, né, arrumar uma forma de passar agarrado embaixo da carroça. Existem abordagens que passam em muito da opção do combate. Personagens ordinários acabam por, normalmente dentro do jogo, abordarem mais as outras opções. Ou você vai buscar interação social, ou você vai fugir, ou você vai buscar soluções para contornar aquele problema, aquele guarda que está ali na beirada da ponte, para passar dentro d'água, para passar a noite, para passar escondido, para pagar um comerciante para você passar dentro do cereal dele. Isso acontece muito. Por quê? Porque o personagem é ordinário. Você não quer combater. O combate normalmente é uma consequência. Ele é uma das abordagens. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque no final eu trouxe essa arte, que é a arte da capa do Player's Handbook da 5ª edição, para você fazer uma reflexão de que tipo de jogo você quer. Se você quer um jogo em que a indução normal ela é por dinâmica de combate, vai ser um jogo em que você vai encavalar combates atrás de combates, aí tudo bem. Mas muita gente me pergunta por que eu, que tenho uma coleção da 5ª edição, falava muito disso, resolvi abordar outras propostas, tenho usado o D&D clássico e mergulhei dentro do espírito old school, porque eu não acho que essas ferramentas ajudam a esse tipo de experiência. Quando você quer outras interações, você quer um jogo em que o estímulo a abordagens diferentes do combate venha em primeiro lugar. Negociação, fuga, sabe-se lá como.
interações. Esse é o tipo de jogo que eu procuro, é o tipo de jogo que eu gosto, em que o combate é uma consequência e quando ele acontece, ele é ágil, ele é emocionante, porque tem coisas em jogo ali com um dado pesado. Então é mais ou menos sobre isso. Personagens simples, na minha análise, eles de certa forma estimulam um jogo ágil, um jogo com abordagens mais criativas, um jogo mais emocionante. E é isso. Essa foi a resenha sobre isso, porque muita gente vem me perguntar, né, qual é a diferença entre sistemas, qual é a diferença entre abordagem de um lado ou de outro. E eu resolvi fazer esse vídeo para a gente trocar XP, falando um pouco do que eu penso e por que eu resolvi buscar, né, um dos elementos que me estimularam a buscar as ferramentas clássicas do Dungeons and Dragons para a gente se aventurar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Mas acima de tudo, comente, porque são nos comentários que a gente interage, são nos comentários que a gente troca XP, que é o grande objetivo desse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.